Atenção, em 5 segundos, para mais de 100 municípios, Jornal Band Cidade. Van do transporte escolar de Uberlândia capota na BR-050. A princípio, no local, foram 5 pessoas atendidas com escoriações leves. Prefeitos da região se reúnem para debater sobre crise nos cofres públicos. O que está acontecendo é uma coisa muito simples, é uma questão aritmética, as contas não fecham. Sistema de videomonitoramento conta com mais 32 câmeras. Um investimento de R$ 8 milhões da Prefeitura Municipal e R$ 2 milhões da Polícia Militar. E no agronegócio, pesquisadores investem em alternativas para aprimorar o etanol. A partir de agora, no Band Cidade. Boa noite. 4 crianças ficaram feridas em um acidente envolvendo uma van escolar na manhã desta quarta-feira. Elas frequentam a Escola Municipal Emílio Ribas. O local fica a 15 quilômetros de distância da cidade de Uberlândia. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o veículo saiu da pista por volta das 7 horas da manhã. 9 crianças estavam no veículo. O motorista relatou que houve um problema no pneu da van e, com isso, ele acabou perdendo o controle de direção e saindo da pista. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves. O acidente aconteceu na BR-050, entre as cidades de Uberlândia e Uberaba, no KM-93. Uma van cheia de alunos estaria levando aí os mesmos para a área escolar da zona rural. Tenente Uri passa pra gente quantas pessoas saíram machucadas desse acidente. Por volta de 6h30 da manhã, a gente recebeu essa solicitação, nossas equipes aí compareceu ao local. A princípio, no local, foram 5 pessoas atendidas com escoriações leves e 2 pessoas foram socorridas. Os feridos foram levados para a unidade de atendimento integrado do bairro Tibere. O motorista para a UAI do bairro Pampulha e os que necessitaram de raio-x foram encaminhados ao UAI do bairro Morumbi. O motorista da van escolar passou por teste do bafômetro, que deu negativo. O pessoal chegou muito rápido, dando conta desse acidente. A gente sabe também que é uma via de trânsito rápido, então foi de fácil acesso. O secretário de Trânsito e Transportes de Uberlândia explicou que a van envolvida no acidente não estava regular para o serviço. Essa van não havia sido selada pelo setor de vistoria. A van ela só está apta para rodar e transportar crianças, uma vez que ela tem toda a vistoria em conformidade, coisa que não ocorreu com esse veículo. E a gente vai reforçar a fiscalização. E cabe a gente fazer as vistorias, como no caso essa van passou por vistoria no dia 29/7, mas ela não estava 100% apta à realização do serviço. As nossas equipes já estão localizadas em 13 localidades da zona rural e se o veículo não tiver em conformidade, pode ter certeza que ele será retirado de circulação. Na Secretaria de Educação de Uberlândia, a preocupação é grande com a situação. E segundo o levantamento, várias notificações vêm sendo feitas pela pasta, a Associação dos Motoristas em Transportes de Passageiros do Estado de Goiás, Tocantins e Minas Gerais. Em primeiro lugar, é importante informar para a população que o contrato com a MTGO é fruto de uma determinação judicial. O juiz determinou que nós voltássemos ao edital 568 de 2014 e destinasse as vans transporte escolar para a MTGO. Em relação à documentação das vans, a fiscalização das vans, colocar vans de acordo com a legislação é de responsabilidade da MTGO colocar a van em condições, do ponto de vista da legislação, para transportar crianças no município de Uberlândia. Este acidente com uma das vans da AMT-MG foi a gota d'água para alguns vereadores. Wilson Pinheiro, Michele Bretas e Luiz Cláudio Galassi estiveram presentes agora há pouco no Fórum Abelardo Pena. Eles levaram um documento com cerca de 300 páginas ao promotor da Infância e Juventude. Entre eles, fotos e laudos de vistorias do CETRAN que apontam irregularidades nas vans. O promotor Epaminondas da Costa disse que não pode julgar se o transporte é de qualidade ou não, mas que a Promotoria de Patrimônio Público já está trabalhando para apurar o contrato feito pela Prefeitura.
Na manhã de hoje, prefeitos que integram a Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande se reuniram em Uberaba. Em pauta, a crise das prefeituras. A maioria está cortando gastos para não deixar de investir em saúde e educação. O gabinete ficou pequeno para receber os prefeitos e representantes dos 27 municípios do Triângulo Sul, que fazem parte da Associação dos Municípios da Microrregião do Vale do Rio Grande, ANVALE. O assunto era único: a situação financeira das prefeituras. O que está acontecendo é uma coisa muito simples, é uma questão aritmética, as contas não fecham. Os pequenos municípios, eles dependem exclusivamente do FPM, do FPM e do ICMS. O que está acontecendo? Nós trabalhamos em cima de um planejamento, espera receber X e recebe X menos Y. Conclusão, as contas não fecham. Prefeito da pequena cidade de Água Comprida, com pouco mais de 2.000 habitantes, Gustavo afirma que o momento é de arroxo no caixa do município. A gente reuniu os nossos secretários, e pediu para conter gastos, para conter as compras. Foi um caminho que a gente adotou para não cortar os recursos nas áreas chamadas essencial. Segundo informações da Associação Mineira dos Municípios, os governos estadual e federal são as maiores fontes de receitas dos municípios, por que não dizer a única para alguns deles, e que vem diminuindo cada vez mais, obrigando os prefeitos a tomarem medidas drásticas, principalmente para atenderem às demandas da população. Esse é o pior mandato, talvez, dos últimos 30 anos. Pela escassez de recursos, corte dos repasses de recursos, cada vez menos recursos e cada vez mais os municípios com mais responsabilidade, nos imputados por leis, por decretos. No próximo dia 24, acontece o movimento chamado de crise nos municípios. As prefeituras de Minas param por você, conforme explica o chefe do executivo uberabense e presidente da Frente Mineira de Prefeitos. Na verdade, os serviços essenciais preservados, como manda a lei, fazer serviços internos não será ponto facultativo, os servidores virão aqui e os portões fechados ao público. É a única forma que tem de alertar para a grave situação dos municípios mineiros. Na reunião, também foi anunciado um fórum com os presidentes de câmaras municipais e prefeitos no próximo dia 28 em Uberaba, para uma cobrança conjunta. Caindo o repasse para as prefeituras, automaticamente vai cair esse repasse para as câmaras municipais. E nós precisamos, então, de mostrar o que é preciso de encontrar as soluções para que, junto com esse debate, nós possamos levar ao governo federal. 32 novas câmeras passaram a integrar o sistema de videomonitoramento em Uberlândia. Os novos equipamentos vão auxiliar a Polícia Militar a melhorar as ações em mais 10 bairros da cidade. Na sede da 9ª Região de Polícia Militar, o clima foi de festa. O motivo? Novas instalações e modernização do centro de operações. São 32 novas câmeras a serem distribuídas em 10 bairros diferentes de Uberlândia. Um investimento de R$8 milhões da Prefeitura Municipal e R$2 milhões da Polícia Militar. Agora, um total de 104 câmeras integram um sistema de videomonitoramento. O objetivo é aprimorar e agilizar as ocorrências. Uma simulação foi feita para a imprensa. Utilizando uma das novas câmeras instaladas no bairro Santa Mônica, os agentes identificaram um carro suspeito. Nesse momento, as viaturas foram acionadas. Elas levam em média 3 minutos para realizar uma abordagem. Foi construído um cenário, de forma que cada companhia, cada setor da cidade, ela foi privilegiado com uma câmera, Então essa ZQC, ela é importantíssima porque é ela que vai medir o esforço que a Polícia Militar vai fazer em determinado local em detrimento de outro. Exatamente porque naquele local acontece a maior modalidade de crime. A visibilidade é muito maior e nós temos condições de dar mais segurança para as pessoas e conseguir intervir mais rapidamente. Qualquer ocorrência que tem ali, nós já identificamos a pessoa e a polícia tem condições, tanto a Polícia Civil como a Polícia Militar, de agir imediatamente. Além dos novos aparelhos, os já existentes foram substituídos por câmeras digitais. O resultado são imagens mais nítidas que facilitam o trabalho. Para o comandante-geral da Polícia Militar de Minas Gerais, Uberlândia caminha junto com o Estado no aprimoramento da segurança pública.
que prestam um trabalho de segurança de extrema qualidade aqui em Uberlândia, aqui na 9ª região. Nós temos os melhores índices de criminalidade, os menores do estado, aqui na região de Uberlândia, um trabalho excepcional feito pelos nossos valorosos soldados aqui. A seguir, CEMIG apresenta processos operativos das usinas de Jaguara e Volta Grande. Depois do intervalo, até já. Agronegócio. Oferecimento Café Evoluto. Tomar café é tudo de bom. Vamos conferir as cotações de commodities agrícolas desta quarta-feira. O feijão carioca, saca de 60 quilos, foi cotado a R$ 117,50 em Unaí, noroeste de Minas. A arroba do boi gordo em Uberaba fechou o dia a R$ 128. E a saca de 50 quilos de batata padrão em Tupaciguara está valendo R$ 53,33. Em meio a uma das maiores crises da história do setor sucroenergético, pesquisadores estão investindo cada vez mais em alternativas. O objetivo é aprimorar a eficiência da produtividade de etanol. A pesquisa busca reduzir as perdas causadas por micro-organismos no processo de produção de etanol. O combustível resultante da moagem da cana-de-açúcar é gerado por um fungo, uma levedura, que consome o açúcar do caldo da cana e o converte em etanol. A cana ela é colhida nos campos, depois ela é moída para retirar todo o caldo. O caldo é esquentado, ele é tratado para retirar algumas impurezas que vêm com a cana, a terra, por exemplo. E depois esse caldo ele é concentrado para ter bastante açúcar. Depois que tem uma certa quantidade de açúcar, é colocada a levedura. E a levedura fica ali por aproximadamente 12 horas, fermentando, convertendo aquele açúcar em etanol. No estudo, os pesquisadores da Embrapa Agroenergia identificaram outros micro-organismos existentes nas usinas que não são desejáveis no processo de produção. Agora, o que causam esses micro-organismos contaminantes no processo de produção do etanol? A qualidade do biocombustível permanece a mesma. Agora, os micro-organismos atuam mesmo na produtividade. As perdas podem chegar a 22%. Segundo a pesquisadora Betânia Quirino, a etapa atual do estudo da Embrapa está identificando os contaminantes. O próximo passo será desenvolver mecanismos que possam proteger o processo de produção do etanol desses micro-organismos invasores. A nossa ideia, você pode utilizar para controlar, por exemplo, contaminantes bacterianos, você pode utilizar antibióticos, mas tem toda uma questão de você tentar evitar a utilização de antibióticos. Então a gente está testando, por exemplo, alguns outros compostos que não são, que são, por exemplo, peptídeos, para tentar ver se eles também poderiam controlar esses micro-organismos. A CEMIG apresentou hoje, em reunião, processos operativos das usinas de Jaguara e Volta Grande. O evento trouxe diversas ações do programa Proximidade. No encontro foi apresentado o programa de integração com a comunidade denominado de Proximidade, criado pela CEMIG para promover o desenvolvimento social das comunidades regularmente instaladas próximas às usinas. Então a gente sempre tenta chamar todos os agentes do entorno do reservatório, do Vale de Jusante, para poder trazer informação e criar um canal de parceria entre a empresa e a comunidade do entorno. O engenheiro da CEMIG comenta que um dos desafios da companhia tem sido o monitoramento e controle do mexilhão dourado, que tem sido encontrado com frequência nas usinas de Jaguara e Volta Grande. Então a gente está trazendo aqui uma parceria com o Ministério Público para explicar como que a gente deve monitorar, como que a gente deve ter a preocupação das áreas que devem ser ocupadas ou não em cada uma das usinas. A situação dos reservatórios da região está sendo considerada tranquila, frente a outras usinas hidrelétricas no estado. Furnas é basicamente a caixa d'água do Rio Grande, é quem consegue segurar a água na época que está de muita cheia, tem muita chuva, muita afluência no Rio Grande, então ele segura essa água para fazer uma poupança para ao longo do ano ele ir distribuindo essa água ao longo da cascata para todas as usinas que estão vindo depois. Segundo informações da CEMIG, outra grande preocupação é com relação às invasões próximas às usinas hidrelétricas. Para se ter uma ideia, somente na região de Volta Grande
existem hoje cerca de 1.000 invasões irregulares e outras 350 na usina hidrelétrica de Jaguara. É um risco real, porque o fato da usina hidrelétrica trabalhar com níveis de geração de energia elétrica, ele provoca oscilamento do nível, né? Então tem um risco real para as pessoas, mas principalmente o dano ambiental, né? Porque a ocupação desordenada das margens e reservatórios provoca um dano relativo ao meio ambiente, né? A Fundação Saúde de Uberlândia voltou a ser intimada pela Vara da Fazenda Pública a se explicar quanto à realização do concurso para a contratação de mão de obra para as unidades de saúde pelo regime seletista. Os advogados da Fundasus questionam na Justiça a suspeita sobre o procedimento por parte do juiz João Hercy. Eles ainda argumentam sobre a atuação dos promotores públicos e do procurador federal. Estimativas mostram que 25% da população brasileira tem algum tipo de alergia causada por ácaros. Então, todo cuidado é pouco. Eles não podem ser vistos a olho nu, mas estão por toda parte. Os ácaros são seres microscópicos com menos de 1 milímetro. Mesmo tão pequenos, podem trazer sérios transtornos para a saúde. É o caso de Miriam, que acabou desenvolvendo uma rinite alérgica. Coceira no céu da boca, na ponta do nariz e nos olhos, muitos espirros consecutivos e coriza. Muita coriza, fechava a respiração, até dificuldade para respirar mesmo. Mesmo com indicações de medicamentos, a principal medida para se livrar dos incômodos foram algumas mudanças na casa. Miriam passou a forrar colchões e travesseiros com capas especiais e no carpete um produto repelente. Elas fazem a vedação do colchão e do travesseiro. Você coloca elas com fechamento em zíper, então elas vão vedar todo o colchão e seu travesseiro, não permitindo que o ácaro saia de dentro do colchão, o ácaro que vive ali dentro. Como eu já tinha te dito, num travesseiro com 1 ano de uso, estima-se que metade do peso dele é ácaro e dejeto de ácaro. Quando você coloca a capa, esse ácaro que vive dentro do colchão não sai. E na superfície também não há essa proliferação. Só para se ter uma ideia, um colchão com 10 anos de uso, estima-se que sejam encontrados aproximadamente 1 trilhão de ácaros. E nem mesmo comprar um colchão novo pode ser a melhor saída. A troca do colchão e do travesseiro, ela não impede a proliferação de ácaros. Pouco tempo depois que você já tem o uso de algum colchão ou de algum travesseiro novo, você já tem uma quantidade de ácaros, né, uma concentração de ácaros significativa que vai levar a manifestações clínicas nessas pessoas geneticamente suscetíveis. Na verdade, alergia, você entende-se que é uma doença crônica, você tem o controle dessa doença, mas cura de fato é um pouco difícil. Agora tem a previsão do tempo para esta quinta-feira na região. Os dados são do Instituto Clima Tempo. Em Dom Bosco, o dia será de sol com algumas nuvens e sem chuva. Máxima prevista 33, mínima 18. Sem previsão de chuva também em Presidente Olegário. A quinta-feira amanhece com algumas nuvens, máxima 31, mínima 14 graus. Dia coberto em Córrego Fundo, períodos de céu nublado e noite com muitas nuvens. Máxima 28, mínima 14. Em Centralina, sol e poucas nuvens. Os próximos dias serão mais quentes. A temperatura pode chegar a 33, mínima 20 nesta quinta, sem previsão de chuva. E em Conquista, quinta-feira também sem chuva. Máxima prevista 29, mínima 19. Previsão de sol com algumas nuvens. Depois do intervalo, você confere as notícias do esporte. Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas do Parapan-Americano e os berlandenses ajudaram. O Brasil ficou em primeiro lugar no quadro de medalhas no Parapan-Americano disputado em Toronto, no Canadá. E boa parte veio de atletas de Uberlândia. Esses aí de verde e amarelo são mais que brasileiros. São campeões. No peito de cada um, o orgulho maior. Alguns precisam de força no pescoço para segurar tanto peso. É o caso de Ruiter, que conquistou 5 medalhas. Foram 3 de ouro, 1 de prata e 1 de bronze. A gente sempre imagina o mais positivo possível, mas quando se realiza, até cair a ficha demora um pouquinho, né? Poder estar no lugar mais alto do pódio e ouvir o hino nacional com várias pessoas assistindo e melhorando minhas marcas, bati até recorde brasileiro, sem dúvida foi assim, nunca conseguiria imaginar que seria tão bom. Todos tentaram, mas ninguém superou a natação. Os 7 atletas conquistaram 19 medalhas.
Foram 4 de ouro, 5 de prata e 10 de bronze. Letícia está entre as medalhistas. Acho que sempre pode ser melhor, mas dentro dos meus resultados, da minha evolução, acho que foi uma competição perfeita, eu não posso reclamar de nada, porque além das medalhas, eu acho que o mais importante é melhorar os tempos, e isso aconteceu e eu fiquei bastante satisfeita. Eu acho que foi muito importante, né, a conquista que a gente alcançou lá no Parapan, e eu acho que é um grande passo para a gente pensar realmente agora não ser mais atletas participativos, mais atletas competitivos em 2016. Eu acho que além das medalhas, o mais importante são as marcas estabelecidas, né? Que eu acho que isso é o que vai credenciar ou não esses meninos a estar participando. Dos 23 atletas mineiros que participaram do Parapan-Americano no Canadá, a maioria é de Uberlândia. Para os vencedores, muitas homenagens. A primeira delas, na sede da Futel. E quando se fala em Parapan-Americano, a cidade de Uberlândia virou destaque não só pela quantidade de medalhas, mas também pela qualidade dos atletas. Dos 15 que participaram dos Jogos no Canadá, 11 trouxeram medalhas. Os atletas representaram o país no atletismo, bocha e halterofilismo, que, aliás, trouxe 2 medalhas. Dentro do esperado, foi competitivo demais, a gente sabia disso, já estava esperando por uma competição que a gente teve no México há 2 meses atrás. E essas 2 medalhas foi a realização dos meninos que precisavam dessa medalha, que é uma honra para a gente sempre trazer uma medalha para Uberlândia. Em carro aberto, os campeões desfilaram pelas principais avenidas de Uberlândia. Muita gente acompanhou de perto. Em seguida, eles foram homenageados pelo prefeito da cidade. E os atletas, eu queria cumprimentar todos vocês, e todos que já foram aqui mencionados, aqui pelo nosso cerimonial, e ao mesmo tempo que vão vir aqui para receber uma simples homenagem, singela homenagem da Prefeitura de Uberlândia pelo reconhecimento daquilo que vocês têm representado para a nossa cidade e, ao mesmo tempo, estando fora, representando o nosso país. Pelo visto, os esportistas uberlandenses estão com tudo em competições internacionais. Então vamos mostrar mais uma história de superação e conquistas. Uma tarde de calor no Parque do Sabiá. Quem chegou para admirar a vista da lagoa pôde ver algo diferente. Junto aos animais, uma pessoa nadando. Ele é Roberto Carlos, atleta paralímpico que perdeu o braço quando tinha apenas 4 anos de idade. Já é coisa do passado, né? E já são 44 anos já sem o braço, né? Então já estou acostumado. Já são 20 anos como atleta e muitos títulos na carreira. Cada medalha no peito é uma superação a mais. A última foi no Rio de Janeiro, 2º lugar no Mundial de Paratriatlon. Fiquei feliz, né, com o resultado. A intenção minha era em busca da vitória, né? Mas foi dessa vez não. De olho nas Olimpíadas de 2016, não dá para descuidar. Até lá, ainda tem muito treino pela frente. Agora tem a segunda etapa, né, do brasileiro, né, dia 23 de agosto agora em Caraguatatuba. E tem o Campeonato Mundial, né, que é em Chicago, dia 15 a 19 de setembro. E em novembro tem a última etapa do brasileiro, que é em Ilhéus. E a equipe de vôlei de Uberlândia já está de olho na Superliga. Como parte da preparação, 3 amistosos contra a equipe juvenil da seleção brasileira. O último será nesta quinta. São 3 jogos amistosos entre a equipe do Praia e a equipe juvenil da seleção brasileira de vôlei. Apesar de ter vencido a primeira partida, ainda é preciso fazer algumas correções na equipe de Uberlândia, segundo o técnico Ricardo Piscinin. Foram realizadas 9 contratações para reforçar a equipe praiana. O momento é de lapidação e avaliação dos quesitos técnicos e táticos do atual elenco. A diretoria do Praia busca outros adversários para ampliar a agenda de jogos-treinos durante a pré-temporada. O treinador reconhece ainda que vai ser no dia a dia que o Praia vai chegar ao nível ideal para entrar na Superliga e fazer boas campanhas como nos últimos anos. Um dia depois de anunciar a saída de Luiz Eduardo, o Uberaba Esporte confirmou hoje o nome do novo técnico do clube para o restante da competição. José Humberto de Oliveira, conhecido como Zé Humberto Codorna, foi apresentado no Centro de Treinamento Colorado. O novo técnico é natural de Uberaba e já passou pelo clube em 1982 e 2006. Zé Humberto já comandou times como Itumbiara, Palmas, Uberlândia, Mamoré, Piracicaba e Sergipe. Uma ótima noite para você e até amanhã.